Meus amados queridos, meus irmãos, meus amigos, muito bom dia. Estamos juntos com a nossa porção diária da palavra e assim vamos seguindo, né? Que Deus abençoe você e sua casa, né? Que o Senhor seja conosco neste dia e nós vamos ler a palavra de Deus hoje, que está revelada no livro dos Salmos, Salmo 103. Eu vou ler o verso de número 7. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Amém. Veja bem, aqui está, entre os versículos do Salmo 103, que são belíssimos, encontramos aqui o destaque que quero fazer hoje do verso 7, quando podemos encontrar na figura de Moisés uma revelação tão especial, importante, não é? Primeiramente para nós, que devemos conhecer, ou buscar conhecer cada vez mais o Senhor. Aqui diz que Deus manifestou seus caminhos a Moisés. Então nós temos que conhecer os caminhos do Senhor, aquilo que Ele revela para nós ao longo da sua palavra, como que Ele deseja que nós desenvolvamos a nossa vida, aquilo que Ele deseja para nós e o caminho que nós devemos seguir. Podemos, por exemplo, lembrar do Salmo 1, que diz que feliz é o homem que não anda no caminho dos ímpios. Então nós somos orientados que existe um caminho dos ímpios. Existe o caminho que leva à morte. Há caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas o final deles são caminho de morte. Então existe o caminho dos ímpios, existe o caminho da morte, existe o caminho dos violentos, pessoas que, como diz lá no livro de Provérbios, que não dormem enquanto não praticam o mal. Então o caminho dos violentos, dos maus, sim, então existe os incrédulos, os escarnecedores, o caminho dos escarnecedores, temos que fugir deles. E aí então nós temos o caminho de Deus, manifestou os seus caminhos a Moisés. Então podemos e devemos buscar o caminho de Deus, o caminho do Senhor. Conhecer o caminho do Senhor é fundamental, principalmente para quem deseja morar no céu, viver com Jesus no céu, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, conhecer o caminho de Deus, conhecer o caminho da eternidade, então, é muito importante. Moisés, ele tinha conhecimento de Deus, ele tinha conhecimento daquilo que era a vontade de Deus, essa revelação, e você pode encontrar na palavra. O Salmo 119, verso 105, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o caminho nós encontramos através da palavra revelada, como que nós podemos seguir, desenvolver o nosso caminho, o nosso caminhar. Podemos e devemos considerar uma segunda verdade. O texto fala que devemos buscar conhecer os feitos do Senhor. Não apenas manifestou os feitos a Moisés, mas diz aqui, os seus feitos aos filhos de Israel. Então nós somos desafiados para conhecer esses feitos do Senhor. As obras maravilhosas, quantas coisas extraordinárias que Deus fez, seja em relação lá aos patriarcas, seja na saída do Egito, seja a travessia do deserto, seja os milagres de Jesus, seja a realidade da igreja ao longo desses 2000 anos de história, sejam os nossos dias, Então, os feitos aos filhos de Israel são maravilhosos e, na verdade, assim como lá o Senhor realizou tantos e tantos feitos, Ele continua também realizando em nossa vida. É importante que eu e você estejamos atentos quanto a isso. E, então, os feitos de Israel, o feito de Deus no meio do seu povo de Israel, o caminho revelado a Moisés, e então deve proporcionar, como grande lição para mim e para você, é que tudo isso deve proporcionar esse conhecimento, o conhecimento dos feitos do Senhor, dos caminhos que o Senhor então deseja que nós trilhamos, então, deve ser evidenciado através da nossa vida. Uma vida que de fato agrade a Deus, em obediência, em fidelidade, em lealdade, em amor, em dedicação, em serviço. Então, quantas coisas que isso deve proporcionar para mim e para você. Colocarmos na prática, na vida diária,
no testemunho, na demonstração de que nós vivemos para o Senhor. Então pense nisso. Que Deus abençoe você e sua casa. Amém? Eu quero convidar você, vamos juntos orar. Nosso Deus, nosso Pai bendito, Deus eterno, obrigado, Deus, pela tua palavra de hoje. E obrigado, Deus, porque através dela nós podemos ter uma vida compatível com a tua vontade. Abençoa, Deus, a tua igreja, teu povo, teus filhos, ó Deus, nesta manhã, neste dia. Quantos, ó Deus, enfrentam as lutas, os desafios, os problemas, as adversidades, as tempestades, o deserto. Ó Deus, quantos estão precisando de refrigério, de consolo, Deus, de conforto neste dia. Deus, de cura, de restauração, de milagre. Deus, abençoa, Deus, o teu povo, eu te peço. Eu oro, Deus, eu intercedo pelos meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, dia de paz e até amanhã.